Amigo, torcedor vascaíno tá chegando, né? Depois de amanhã o nosso Vascão volta a campo contra a equipe do Palmeiras. É jogo decisivo, é jogo muito importante, né, para o nosso Cruz Maltino. Renato Portaluppi prepara estratégias, tem novo nome na vaga deixada por Felipe Coutinho, tem jogador dos caras, do Palmeiras, provocando o Vasco da Gama, tá zoando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Que fase, né? Um goleiro que ninguém conhece, ninguém sabe como é, quem é, melhor dizendo, querendo tirar onda com a cara do torcedor Cruz Maltino. Além dessas, tem muitas outras novidades, uma grande notícia também envolvendo, né, Puma Rodrigues, o Pumita e muito mais para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Se você tá aí e fala, ih, caraca, é aquele garoto lá que aparece no SBT? Sou eu mesmo, todo dia, 1h da tarde, eu tô ao vivo lá no SBT para deixar você, vascaíno, que curte uma televisão aberta, muito bem informado sobre o nosso Vascão, só que o meu trabalho não é apenas lá no SBT, tá? Aqui também no YouTube, às 7 horas da manhã em ponto, sendo esse aqui o Acorda Vascão, tá sempre diariamente para você. Fala Gigante pela parte da tarde e temos também o nosso Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, né? Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante. Tem muita gente, inclusive, chegando aí ao nosso canal que não está se inscrevendo. Tô de olho em você, hein, vascaíno? Se inscreva aí, cara, ajude o nosso crescimento. A sua inscrição é fundamental e eu te digo, se você assiste aos nossos vídeos, mas não se inscreve, isso é prejudicial pro canal, cara, por incrível que pareça. Porque o YouTube entende que o nosso canal não é bom o suficiente para ter a sua inscrição. Então se inscreva. Eu quero mandar um abraço rápido para o José Gomes da Silva, para o Matheus Cardoso Pereira, para a Valéria Cravo, que comentou aí no vídeo ontem, para o Márcio Antônio, para a Maria de Fátima, que me deu bom dia no vídeo, para o Eveni Alves Dias, mandar um abração também para o Paulo Inácio, para o Raimundo Cordeiro, para o Denis Soares, para Ilzilene Vieira. Beijo e abraço a todos vocês que estão comentando diariamente aqui nos nossos vídeos. Deixe seu comentário que sem dúvida nenhuma eu também tô sempre ligado. Show? Vamos embora então, até porque essa introdução já ficou mais esticada do que o normal, né? Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, falando com relação ao que aconteceu ontem, né? Tivemos aí acontecendo no Rox, no antigo Cinema Rox, hoje uma casa de show aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, a premiação do Campeonato Carioca. E o Vasco da Gama ganhou, tá? Ganhou um prêmio de defesa menos vazada, tá aparecendo aí na imagem a vocês. Surreal, né? Entender, assim, é inacreditável ver que o Vasco foi a defesa menos vazada do Campeonato Carioca. É difícil isso. De forma surpreendente, isso de fato aconteceu. Só que eu não sei o que é mais inacreditável. O Vasco ter sido a defesa menos vazada ou a Ferg usando o escudo antigo do Vasco, né? Um escudo que o Vasco da Gama não usa, se eu não me engano, desde 2020, a Ferg colocou para estampar e representar o Vasco de uma forma errada. Uma vergonha, inclusive, da senhora Ferg errando, erro atrás de erro, né? Não se cansa de errar a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É tenso, cara, é complicado. Ao meu ver, é um desrespeito gigantesco à instituição, porque esse não é mais um escudo, né, que o Vasco da Gama utiliza e já passaram-se 6 anos dessa mudança. O Puma também ganhou o prêmio, eu já vou falar sobre o Puma Rodrigues, mas antes quero trazer até uma história bem legal, porque outro jogador que ganhou um prêmio também de melhor lateral esquerdo da competição foi o Matheus Julião. Vocês lembram dele? Matheus Julião é cria das categorias da base do Vasco, cara. Um jogador sempre foi tratado como uma grande promessa, um atleta sempre muito respeitado pela torcida Cruz Maltino, abraçado, identificado com o Vasco mesmo, desde muito jovem no Cruz Maltino, mas que acabou não girando, né? Tem jogadores que giram no profissional e tem outros jogadores que não. É normal, né? Nem todo mundo que faz a base do clube dá certo. Alguns brilham, outros se destacam, outros não conseguem dar continuidade, outros até desistem da carreira do futebol. O Matheus, ele deixou o Vasco em 2024 para ir ao futebol português, não deu certo por lá,
e está desde 2025, desde o ano passado, tentando uma carreira. E teve destaque no Madureira nesse ano e conseguiu ganhar o prêmio de melhor lateral esquerdo da competição. E por ser um cria do Vasco, a gente tem aí um carinho diferente com os nossos crias. Se liga no vídeo, cara, que foi muito legal, do Matheus Julião ontem, emocionado na cerimônia de premiação da Ferj com esse prêmio de melhor lateral esquerdo do torneio. Se liga só. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que é Ele que nos sustenta para todo dia estar de pé, para fazer o que a gente ama. Queria agradecer minha família, meu pai que está ali, meu empresário também, que... Gente, desculpa, é a primeira vez que eu estou aqui, estou muito emocionado. Queria agradecer também a um cara que não está presente aqui, é o Elinho, que é um diretor que confiou bastante em mim. A rapaziada também do Madureira, que me recebeu super bem desde o primeiro dia que eu cheguei. E agradecer a rapaziada aí que tá participando também do prêmio, que todos são importantes. É isso. Então, como vocês viram aí, né, eu pelo menos acho isso muito legal, cara. É a emoção de um jogador de futebol, né, que talvez tenha se frustrado por não ter dado certo vestindo a camisa do Vasco, mas que pelo menos está galgando, né, tá construindo o seu caminho em algum outro clube. Sorte não, que Deus te abençoe, Matheus Julião. Brilha aí vestindo a camisa do Madureira ou qualquer outro clube que você vai jogar daqui para frente e leve o Vasco da Gama sempre com você. Bom, vamos continuar, né, com esse nosso Acorda Vascão, porque se do lado esquerdo teve um cria da base do Vasco, Matheus Julião, do lado direito teve um jogador do Vasco da Gama, foi inclusive o único representante do Vasco na premiação do Campeonato Carioca, né, o único profissional do Vasco a estar presente ontem para receber o prêmio de melhor lateral direito. Nenhum dirigente, nenhum diretor, nenhum presidente esteve presente ontem na Zona Sul da cidade carioca. E o Pumita, é claro, foi para receber o prêmio, mas acabou dando aquela entrevista, né? Falando ontem, inclusive no Boa Noite Gigante, eu trouxe aqui algumas palavras do Puma, falando sobre a questão envolvendo quem seria o batedor oficial do Vasco após a saída de Felipe Coutinho, do Ryan, do Verratti, de fato, um lugar que ficou vago. Puma também foi perguntado, né, sobre a questão envolvendo a chegada de Renato Portaluppi, a situação envolvendo também a premiação de melhor lateral direito do Campeonato Carioca. Foi uma entrevista muito legal, repleta de informações, e eu faço questão de trazer aqui nesse Acorda Vascão as palavras dele. Puma Rodrigues, o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, a você nessa manhã de terça-feira. Se liga só. Gaúcho. Não, foi uma semana muito intensa, foi muito trabalho físico também. Ele achava que a gente precisava, então fizemos muito isso. Bem, a gente está predisposta a fazer o que o treinador quer, então tem um grupo que trabalha muito, tem muitos jogadores com muita vontade, que isso é o que importa, então a gente vai fazer o que o treinador pide. Convocado para a seleção do Uruguai, já tem uma pré-lista, pode confirmar? Sim, a pré-lista estou, ainda não saiu a confirmação. E a partir desse momento quer dizer que o Vasco, além de uma valorização, o próprio campeonato fez com que você tivesse agora a lembrança da tua seleção. Sim, la verdad que muito feliz também por isso. Como falei, é uma pré-lista, tem que sair a convocatória principal, mas feliz também. Enquanto esse ano é importante para você no Vasco, é ano de Copa do Mundo, né? Então importante no Vasco, importante pessoalmente para você, que normalmente é convocado para a seleção e pode estar nessa lista da Copa do Mundo. Não, é muito. Hoje a gente está brigando aqui com o Vasco, a gente quer sair embaixo, que o que a gente não quer. Obviamente tem um time para brigar mais em cima. E depois, obviamente, jogando, também dá a possibilidade de vestir a seleção. Representa estar nessa seleção do campeonato, apesar do Vasco não ter chegado na decisão, você foi reconhecido aí com bom desempenho na competição? Não, muito feliz pelo reconhecimento individual, como você falou, a gente queria chegar um pouco mais longe, foi por um gol que não brigou nos pênaltis com o Fluminense, mas a gente está trabalhando muito e tem que conseguir resultado positivo. Qual é a expectativa para esse início de trabalho com o Renato, a chegada dele, o que ele já trouxe para vocês, para essa mudança aí de estilo do Fernando para o Renato? Não, é muito boa, como falei, a gente vem trabalhando muito intenso, muito físico, ainda não
nos fez uma questão mais táctica, só que começou hoje a semana também a trabalhar isso. Então a gente está predisposta, como falei, tem um grupo muito trabalhador que vai fazer o que o treinador pida. E tua expectativa assim para essa temporada do Vasco? Não teve um início assim, foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, agora com um novo treinador. Qual a expectativa tua e do grupo também para essa temporada do Vasco? Não, como falei, a gente tem um time muito trabalhador, chegaram jogadores muito bons que a gente confia muito neles, só que bueno, se estão adaptando também ao que é o futebol brasileiro, que é um campeonato muito competitivo. Então a gente tem um time que eu acho para brigar muito mais em cima. Amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, né, as palavras de Puma Rodrigues. Será que o Puma tá animado com essa nova era Renato Portaluppi? Porque tá chegando, cara. Tá chegando. Depois de amanhã, o Vasco pela primeira vez volta a campo, né, dessa vez contra a equipe do Palmeiras. É importante lembrar, há muito tempo que nós vascaínos não vemos um jogo do Vasco da Gama. A última vez que o nosso Vasco entrou em campo foi contra o Fluminense lá no domingo retrasado, né? Ou seja, hoje completam 9 dias, ou 10, não lembro. E na quinta-feira ou completará 13 ou 12. Ou seja, é muito tempo sem Vasco da Gama em campo. E a chegada, é claro, né, que Renato Portaluppi traz ao Vasco da Gama uma nova oportunidade dentro do elenco. Em meio à troca de treinador, a saída de Fernando Diniz e a chegada de Renato Portaluppi, e principalmente pelo início irregular que o Vasco teve, alguns jogadores, nesse momento, irão aproveitar o novo trabalho como uma chance de virar a chave, né, no Vasco da Gama e retomar um espaço que foi perdido no elenco. Um dos principais objetivos de Renato Portaluppi nessa sua terceira passagem pelo Vasco da Gama é potencializar atletas que poderiam estar rendendo mais, tanto no entendimento da comissão técnica, quanto também da própria diretoria cruz-maltina. E há 6 jogadores aí específicos que podem aproveitar o início do trabalho do Renato para retomar a confiança depois desse período em baixa no Vasco da Gama. Tem nomes, por exemplo, né, amigo vascaíno, como o Nuno Moreira, um pilar de 2025 do Vasco, que não está bem, muito pelo contrário, o Nuno está muito mal. O Nuno vive hoje no Vasco da Gama um dos seus piores momentos com a camisa cruz-maltina e já foi um jogador muito importante. O Nuno chega ao Vasco e, pelas primeiras atuações, eu coloco o Nuno como, à época, um dos melhores pontas do futebol brasileiro. O Brenner, um jogador que chegou com muita pompa, muita expectativa, veio inclusive a um pedido do Fernando Diniz, mas até o momento não conseguiu render absolutamente nada, inclusive o senhor Brenner. Jogador criticado, que precisa mostrar serviço, o Renato pode ser uma peça importante para isso. O PH, gente, o que aconteceu com o Paulo Henrique, né? Jogador de seleção brasileira, cotado para uma Copa do Mundo, viu Puma Rodrigues acirrar a concorrência na direita, viu perder a titularidade, e agora que vive o melhor momento, né, da sua carreira, ou melhor dizendo, a fase mais decisiva da sua carreira, precisa mostrar futebol. Já tem convocação. Quinta, Rodrigo Caetano estará ao lado de um analista de desempenho em São Januário para acompanhar os jogadores. É para o PH estar mostrando serviço. E tem 3 aí que, olha, o Renato vai ter um trabalhão. Que um é o Matheus França. Chegada de Renato é uma ótima notícia para o Matheus França, que já trabalhou com o Renato Gaúcho nos tempos de Flamengo. O treinador foi um dos primeiros profissionais que o meio-campista trabalhou. França subiu para o time principal do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni, mas foi com o Renato Portaluppi que Matheus França passou a integrar de forma integral, né, a equipe profissional do rival. Então, um jogador que, com toda certeza, o Renato tem um carinho, sabe da qualidade por tudo aquilo que ele já apresentava na base do Flamengo, apresentou nos treinos também do profissional do rival, e agora tem a oportunidade de trabalhar novamente com o Matheus França no Vasco. Deus sabe que é um momento decisivo para ele. Hugo Moura. Renato trabalhou com o Hugo Moura no Flamengo. Jogador que já foi importante pelo Vasco da Gama, entretanto, errou tanto, né, que tem apenas 6 jogos nesse ano de 2026, e pode aparecer com o Renato. E o Tietê. O Tietê é um jogador que chegou bem no Vasco. Ano passado, o melhor momento do Vasco da Gama na temporada com o Fernando Diniz, ele foi o melhor jogador, mas caiu de rendimento. E agora, com o Renato Portaluppi, ganha essa nova oportunidade. O Renato deixou muito claro que é jogadores experientes, maduros, líderes. E o Tietê, sem dúvida nenhuma,
é um desses atletas. Então, inclusive, para o jogo dessa próxima quinta-feira, com as formações que Renato Portaluppi vem testando nos treinos, Tietê e Hugo Moura aparecem jogando juntos, numa trinca de meio ao lado do Cauã Barros. Ao lado do Thiago Mendes, perdão. Inclusive o Tietê ganhando a vaga que era do Coutinho. O Coutinho sai, a vaga fica com o Rojas e agora a vaga já é do Tietê. E eu, hoje, olhando no quesito necessidade de ter um jogador experiente, o Tietê é um jogador que pode ajudar o Vasco. Precisa querer, ter vontade. Algo que o elenco não vinha demonstrando sob o comando técnico Fernando Diniz. Então, mudanças, amigo, elas precisam acontecer. E eu, Lucas, como um bom torcedor cruzmaltino, espero que elas aconteçam, né, o quanto antes. Porque quinta, volto a repetir, é dia de Vasco e Palmeiras, é dia de clássico do futebol brasileiro, é dia de um jogo em que há um tabu de 11 anos na mesa e que precisa urgentemente ser quebrado. Concorda? Ontem, além da premiação do Campeonato Carioca, também em São Paulo aconteceu a premiação do Campeonato Paulista. E o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras mandou um recado para o Casemiro, da Cazé TV, vascaíno. E olha o recado que o Carlos Miguel mandou. Se liga assim. Demais, cara. Fera demais. Obrigado. Ó, dá um recado pro Casemiro aí, ó. Ei, Casemiro. Quinta-feira é tu que sofre aí. Cazé tá em casa. Quinta-feira é tu que sofre, disse Carlos Miguel ao vascaíno Casemiro. É isso. Quinta-feira é o Casemiro que sofre, quinta-feira é o vascaíno que sofre, é o que disse o goleiro do Palmeiras. Então mostra esse vídeo aí pro Renato Portaluppi. Alô, diretoria cruzmaltina, mostra esse vídeo pro elenco do Vasco, para que pelo menos haja um desejo desse grupo em correr pelo menos após essa frase de Carlos Miguel. Vamos ver quem vai sofrer, porque eu sinceramente estou cansado inclusive de chorar. Tá na hora de ser feliz. Uma vitória contra o Palmeiras na próxima quinta em São Januário, com toda certeza, deixaria o vascaíno aqui desse lado muito feliz com o nosso Vascão. Você também? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo, né, apenas dessa sua terça-feira. Já já eu tô de volta. Fala, torcida vascaína. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do nosso Vascão. Bora para a notícia. Renato Gaúcho terá a missão de tirar Vasco do Z4 pela terceira vez. Veja as estreias anteriores. Em 2008, Renato Gaúcho comandou Pedrinho na volta do ídolo ao clube. Renato iniciará sua terceira passagem pelo Vasco nesta quinta-feira contra o Palmeiras em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Em todas as estreias no clube, o treinador precisou lidar com a pressão do Z4 nas primeiras partidas. O objetivo de sair da zona foi alcançado em 2005, mas não em 2008. Muitas pessoas não se lembram de como foram as estreias de Renato no Vasco. Por isso, o GE traz detalhes das partidas que marcaram as passagens do treinador pelo clube. Confira abaixo. A virada em 2005 contra o Santos, o cenário era adverso em 2005. O adversário era o Santos, que disputava a liderança do Campeonato Brasileiro e contava com o apoio da Vila Belmiro. O jogo ficou ainda mais complicado quando Geilson se antecipou ao zagueiro Ciro e abriu o placar ainda no primeiro tempo. O atacante marcou o segundo na volta do intervalo após erro de Felipe Alves no meio-campo. A desvantagem de 2-0 fez o Vasco reagir. Na saída de bola, Alex Dias arrancou e chutou. A bola desviou e sobrou para Anderson diminuir. O gol deu novo ânimo ao time, que empatou aos 16 minutos. Fernandinho recebeu o passe de Anderson e igualou o placar. Perto dos minutos finais, Wagner Diniz tocou para Alex Dias, que chutou cruzado e sacramentou a virada vascaína. Em 31 jogos sob o comando de Renato Gaúcho no Brasileiro de 2005, o Vasco venceu 13 partidas, empatou 10 e perdeu 8. A equipe saiu do Z4 e terminou a competição em 12ª colocação com 56 pontos. Em 2008, mesmo adversário de 2026. O adversário da estreia de Renato Gaúcho na segunda passagem pelo Vasco foi o Palmeiras, que também será o rival do clube nesta quinta-feira. O Vasco ocupava a 17ª posição na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, já disputado por 20 clubes. A equipe carioca foi ao Palestra Itália, onde perdeu por 2-0, com gols de Diego Souza e Alex Mineiro.
O primeiro gol palmeirense teve participação de 2 jogadores com passagem pelo Vasco. Léo Lima deu o passe para Diego Souza, que mandou a bola no ângulo direito da entrada da área, para abrir o placar ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Renato promoveu a estreia de Pedrinho, atual presidente do clube, que havia retornado em 2008 na tentativa de ajudar o Vasco a evitar o rebaixamento. As mudanças, porém, não surtiram efeito e Alex Mineiro fechou o placar no fim com o segundo gol do Palmeiras. As partidas seguintes não trouxeram bons resultados. O Vasco de Renato Gaúcho ficou 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas: Palmeiras, Ipatinga, Figueirense e Flamengo, e um empate contra o Sport. Depois a equipe teve sequência de 4 jogos sem derrotas, mas os pontos conquistados não foram suficientes para sair do Z4. Foram 13 jogos, 7 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. Números que culminaram no primeiro rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Essas foram as notícias do nosso Vascão. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Obrigado, valeu!